há 30 anos atrás, quando eu comecei a minha caminhada pastoral. Como era difícil naquele tempo, não tinha internet, não tinha celular, era muito difícil você estudar. Hoje, muito mais fácil, está tudo aí. E por essa facilidade, nós não nos atentemos para o que Deus quer falar conosco. E perdemos tempo. E eu queria trazer uma palavra sobre posicionamento em Cristo. É nós tomarmos a posição que Deus quer para que nós possamos alcançar o objetivo em nossas vidas. Eu creio que todos nós aqui temos projetos e sonhos que ainda não alcançamos. É tão interessante, pastor Douglas, que as pessoas falam: pastor, quando Deus me abençoar, eu vou começar a fazer a obra do Senhor. Só que em Efésios 1:3 está escrito: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que já nos tem abençoado. Então é hora de você se levantar e tomar posse da bênção que Deus tem para a sua vida. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel. É um texto bem conhecido, uma passagem bem conhecida, vai falar sobre Ana. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: e Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse momento, por esse tempo, por essa oportunidade. Pai, que o Senhor possa achar hoje em nós um coração agradecido, que o Senhor possa achar em nós, ó Pai, homens e mulheres dispostos a adorar o Senhor em todos os momentos, não somente na abundância, ó Pai, mas principalmente na escassez. Que possamos colocar toda a nossa confiança em Ti, a nossa expectativa, Pai, na Tua palavra, pois ela é fiel e verdadeira, é ela que vai nos levar aos céus. Portanto, Pai, abre os nossos entendimentos, que nós possamos deixar todo o cansaço de lado, toda a fadiga, ó Pai, meu Deus, tudo aquilo que rouba a palavra dos corações, nós repreendemos nesta noite e declaramos, ó Pai, um novo tempo, uma nova história, um novo do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, derrama uma nova unção, abre os nossos olhos para ouvirmos e entendermos a Tua palavra da forma que o Senhor quer que cada um venhamos entender. Que seja tudo feito para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos ver a história de duas mulheres, Ana e Penina. É tão interessante que quando você procura saber o significado do nome Penina, significa coral. Coral no Brasil é uma cobra. Tem a coral falsa e a coral verdadeira, é uma cobra. E nós sabemos que cobra é um símbolo de Satanás. E quando nós também estudamos sobre o nome de Ana, Ana significa luz. Deus deixou a igreja com luz na escuridão. Então Ana representa a igreja. Olha que coisa interessante. Então Ana, ela tem uma promessa, ela é estéril, ela não gera filhos. Imagine uma igreja que não gera filhos, a igreja morre. E Ana estava nesse dilema. Toda vez que ela ia no templo, a rival a irritava, e ela simplesmente chorava e não comia. O que ela não comia? A palavra do Senhor. Toda vez que nós não comemos a palavra do Senhor, nós nos tornamos raquíticos, fracos.
Precisamos comer esta palavra. Mas, num determinado momento, Ana tomou uma posição. Veja no versículo 10. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora Ana tomou uma decisão. Ela foi orar e chorar aos pés daquele que podia resolver a sua história, que podia mudar totalmente o rumo da sua vida. Nós sabemos que Deus deu para Ana um filho, e depois desse filho, Deus deu mais 5 filhos para Ana, para uma mulher estéril. Mas ela teve que se posicionar, ela teve que entrar na presença do Senhor e derramar a sua alma. Não adianta eu ter uma promessa, não adianta eu ter algo que o Senhor liberou para a minha vida e eu não tomar posse, eu não me levantar e tomar posse. Não adianta pastor Douglas orar, pastora Priscila, pastor Daniel, pastora Gel, se você não se levantar, se você não tomar uma atitude perante a palavra do Senhor. Lembro-me, eu era bem jovem quando me batizei. Quando me batizei, dentro do batistério, Deus falou: estuda a minha palavra. Eu poderia simplesmente fazer um curso de teologia, tá bom. Eu fiz vários cursos teológicos até chegar ao doutorado. Mas cada vez eu falo: Senhor, eu preciso de mais, eu preciso aprender mais, eu preciso entender mais, Senhor. Quer ver uma coisa interessante? Quem já fez uma cirurgia grave aqui? Agora imagine você com seu filho que vai passar por uma cirurgia do coração, está tudo marcado. Chega no dia, o médico que vai fazer a cirurgia não pôde estar presente, e o enfermeiro fala: não se preocupa não, que eu vou fazer o procedimento. Você aceitaria? Então por que nós aceitamos qualquer pastor impor as mãos sobre as nossas cabeças sem nós antes o conhecê-lo? Sabia que a responsabilidade é sua? Porque Deus, Ele deixou a palavra dEle para que nós possamos entender que a promessa dEle só vai acontecer na minha vida quando eu me levantar e entrar na presença dEle e declarar a palavra dEle em minha vida. Ana chorou aos pés do Senhor. Ana buscou esta ajuda de Deus para que a promessa chegasse à sua casa. Quantas promessas que você tem que ainda não chegou na sua casa, porque você ainda não se posicionou? Alguns anos atrás eu estava com uma família vindo de São Paulo, eu estava dirigindo meu carro e a família estava atrás, e eu falei: irmã Valéria, Deus manda te dizer que é tempo de tirar os seus projetos engavetados e começar projetos novos. E ela falou assim: pastor, mas como que o senhor sabe que eu tenho projetos engavetados? Eu falei: eu não sei, mas Deus sabe. E Deus disse que é hora de você se levantar e assumir os projetos que Ele te deu. Hoje ela mandou uma postagem dela se formando. Sabe, queridos, há tantas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas. Teve um homem, por favor, volte aqui um pouquinho em Samuel. Desculpa, Josué. Josué, ele era o sucessor de Moisés. Moisés levou o povo até a porta da terra prometida e morreu. Ele morreu próximo à terra prometida. Só tinha um obstáculo para entrar na terra prometida: o Rio Jordão. E o sucessor de Moisés, Josué, começa a chorar.
Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que hoje eu dou aos filhos de Israel. Ele estava chorando, mas a promessa estava ali. Deus fala: não é tempo de chorar, é tempo de levantar, avançar e conquistar a promessa que eu tenho para a sua vida. Quantas vezes nós recebemos uma palavra, chegamos em nossas casas, aquela palavra está ardendo em nossos corações, aí alguém vem e te dá uma palavra contrária e você simplesmente chora, fica esperando o tempo. Mas Deus, Ele tem uma palavra para que nós possamos entrar na promessa que Ele tem dado, esperado para cada um de nós. O projeto de Deus na tua vida, ele é real. Ele é tão real que você ainda está vivo. Lembro-me, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei aqui na América. Há quase 2 anos atrás, Deus levou minha mãe. Eu estava aqui, uma terça-feira, cheguei em casa cansado do serviço. Eu tomei um banho, deitei na minha cama e falei: Senhor, hoje eu não vou na sua casa, eu não tenho condições de te adorar. Aí Deus falou para mim: levanta, vai na minha casa e me adora. Quando Deus falou aquilo, Ele já começou a tratar no meu coração o que Ele ia fazer, o que Ele estava fazendo. Quando eu cheguei, coloquei meu celular no silencioso. Quando faltavam alguns minutos para terminar o culto, eu olhei no meu celular, tinha 6 ligações da minha irmã. Eu falei: isso não é normal. E ela falou assim: Pedro, a mãe acabou de falecer. E sabe o que Deus falou para mim? Somente me adora. Mas foi um tempo tão difícil, tão difícil, tão difícil. Meu emocional foi tão abalado que eu fiquei careca. Sabe, meu cabelo caiu todo. Agora que ele está, aos poucos, está voltando. Mas eu fiquei careca de tudo. Dia das Mães do ano passado, tinha uns buracos na minha cabeça. Eu peguei, me levantei e falei: Senhor, o Senhor pediu para eu te adorar, e eu estou me levantando em adoração. Quando eu comecei a adorar o Senhor, os meus cabelos começaram a voltar a crescer. Sabe, queridos, tem promessa na sua vida que não depende do pastor Douglas, a pastora Priscila, depende de você. Depende de você tomar uma posição em Cristo e declarar que você é mais que vencedor. Declarar que o tempo de chorar passou. Vocês lembram a história do filho pródigo? Lá de Lucas, capítulo 17, capítulos 15, versículo 17 e 18. Versículo 17 começa assim: então, entrando o juízo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei. Isto é, ele tomou uma posição. Sabe, quando você começa a estudar a história do filho pródigo, ele já estava querendo comer o que os porcos comiam, ele já estava até mesmo andando como um porco. Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você perde sua identidade. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você perde os projetos de Deus na sua vida. Deus, Ele tem algo tremendo para fazer na tua casa, mas você tem que se posicionar, você tem que se levantar, você tem que querer que Deus realize na sua vida o projeto dEle. E o projeto dEle não é o teu projeto. Sabe, eu passei por uns processos muito difíceis antes de vir para os Estados Unidos. Mas eu sempre disse para todos que os Estados Unidos era o último país que eu queria conhecer. Já fui para Israel, já fui para o Panamá, já fui para vários
países, mas Estados Unidos, quando me falava, eu torcia. Eu falei, não. Minha ex-esposa sempre vinha para cá, e eu falava, Estados Unidos eu nunca vou. E de repente, eu parei com a minha separação, parei com tudo. E quando eu voltei a ministrar, depois de 2 anos, voltei a ministrar, e Deus falou comigo, vá para os Estados Unidos. Eu falei, Senhor, mas o Senhor sabe que eu não quero ir para lá. Ele me trouxe para cá, estava tudo fechado. A pandemia, estava tudo fechado. Então, um casal de pastores de Campinas, que eu sempre viajo com eles, que eles têm uma empresa aérea, e eu falei por eles, eles falaram, pastor, só em fevereiro do ano que vem. Eu falei, não, Deus me mandou ir para lá esse ano, e eu preciso ir para lá esse ano. E de repente eu estava no banco, meu telefone toca, eu não pude atender, saí para o lado de fora, depois atendi. Era um rapaz que eu não conhecia, do centro de São Paulo, e ele me fala, você está querendo ir para os Estados Unidos? Eu falei, sim, mas como você soube? E ele falou assim, não, não importa como que eu soube, eu consigo te levar para os Estados Unidos, mas você tem que ficar ou no Panamá ou no México. E eu falei, eu já conheço o Panamá, então vou para o México. Sabe, olha quando você se posiciona, como que as coisas acontecem. Quando eu cheguei aqui, eu moro com 2 rapazes, um é ateu e o outro eu pastorei, e os 2 são irmãos. Esse que eu pastorei estava desviado e o ateu também estava desviado. E quando eu cheguei no primeiro ano, eu recebi informação que estavam liberando a drive license aqui para os Estados. Aí eu falei com eles começaram a rir na minha cara. Ah, isso aí já faz 6 anos, tal. Eu falei, olha, só que faz 6 anos. Foi justamente o que eu falei. Faz 6 anos, mas agora eu cheguei. E quando eu chego num lugar, Deus me abençoa. Eu falei isso para eles. E eu falei, Senhor, e agora? Eu falei, e agora, Senhor? Eu fui orar. Falei, Senhor, o Senhor falou que ia me abençoar. E eu desafiei aqueles 2, Senhor. Eu tô com a minha aqui, vocês estão com a de vocês aí? Sabe por quê, queridos? Quando você se levanta, Deus ele tem prazer em te honrar. Tinha muita gente orando. Aí veio mais um louco orar com vocês, as coisas acontecem. Eu trabalhei 7 anos com missões. Eu fui em uma cidade que não chovia. Há muitos anos não chovia. No Nordeste. E quando, eu não me lembro o nome da cidade, é um nome meio estranho, lá de Juazeiro. E quando eu entrei naquela cidade, um calor, uma sequidão. E as pessoas falaram, pastor, há muitos anos não chove. Eu falei, então vamos orar que vai chover. E não é que choveu? Sabe, queridos, quando você se levanta, quando você se posiciona, Deus tem prazer de honrar a tua palavra. Deus tem prazer em mostrar para as pessoas que ainda existe homens e mulheres que oram e que acreditam na promessa dEle. Não adianta ficar chorando. Entre no tempo que Deus tem para a sua vida. Entre no momento que Deus tem para mudar a sua história. Eu mudei a história da minha família. Sabe por que eu mudei a história da minha família? Eu nasci morto. A minha família é uma família muito boa. Até minha 3ª geração, meu bisavô ele era bruxo. A minha avó, mãe da minha mãe, ela era mãe de santo. Olha que coisa tremenda. E minha mãe, ela era espírita. Trabalhava com mesa branca. Legal, né? Minha geração, né? E minha mãe conta que quando eu nasci, morto, foi aquele parto que nasce as pernas, depois o cordão está enrolado no pescoço. Por isso que eu tenho as pernas compridas, puxado tanto. Pastor Douglas. E minha mãe contava que
quando me colocaram em um lençol para enterrar, ela clamou por Jesus. E eu comecei a chorar. Ali minha mãe se converteu. Porque Deus usou um morto que estava mais vivo do que os vivos que estavam mortos. Então Deus vai usar sempre alguém para mudar, para trazer algo sobrenatural. Eu fui o primeiro pastor da minha geração, hoje tem vários pastores. Mas porque um se levantou e entrou na promessa de Deus. Não adianta ficar chorando. Como eu disse, não adianta pastor Douglas, pastor Priscila impor as mãos, você cair no chão e estrebuçar. Mas depois, quando você se levantar, continuar na mesmice. É tempo de se levantar. É tempo de entrar na promessa de Deus. Vocês lembram da mulher de fluxo de sangue? Quanto tempo que ela estava doente? 12 anos. Nesses 12 anos, Jesus já estava operando milagres. Ela esperou 12 anos. Gastou com médicos, provavelmente com curandeiros da época, com feiticeiros, mas ninguém resolveu. E ela então falou: olha, se eu simplesmente ir e tocar, eu vou ser curada. Ela tomou uma atitude de fé para ser curada. Imagine, já estou 12 anos sofrendo, não tem mais cura. Eu vou continuar na mesmice, vou continuar na minha mediocridade, porque não tem mais cura. Sabe, Deus quer fazer algo tremendo para que você mude a sua história, para que os seus vizinhos olhem para você e falem: não, ali há uma mulher e um homem de Deus. Eu, quando eu era mais jovem, antes de casar, eu passava numa rua chamada Santa Terezinha. E esta rua estão cheia de pessoas idólatras. Tem aqueles altares nas portas das casas. Eu passava todo dia não, passava terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Domingo de manhã, domingo à noite. E sempre tinha 3, 4 senhoras. Eu lembro até hoje, quando eu passei, uma delas falou assim: ei moço, você é um homem de Deus. Eu falei amém, fui embora. Sabe, a sua vida tem que impactar pessoas. A sua vida tem que mudar a história de pessoas. Ana mudou a história. Qual o primeiro filho que Ana gerou? Samuel. Samuel ungiu Saul e ungiu Davi. Mudou a história daquela nação. Josué, Deus manda ele se levantar, ele se levanta, eles entram na terra prometida, eles conquistam tudo. Ele mudou a história daquela nação. Deus, ele quer mudar a história de nações através da tua vida. Estamos aqui em Josué, abre Josué capítulo 14, por favor. Josué capítulo 14 vai falar de algo tremendo. A história de Caleb. Caleb, ele recebe a herança de Moisés antes de Moisés morrer. E Caleb, ele fala da seguinte forma, versículo 7. Estão aí? Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como senti no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que puseste os pés será
a tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora estou com 85 anos. Ele esperou 45 anos para tomar posse de algo que já era dele. Quanto tempo mais você vai esperar para tomar posse daquilo que é teu? Que Deus já conquistou na cruz, que Deus já liberou para você. Quanto tempo mais nós vamos ficar mendigando pão debaixo da mesa? Porque Deus, Ele quer que nós nos assentemos como príncipes na mesa, não ficar embaixo dela. Mas para eu subir a mesa, eu tenho que me posicionar, eu tenho que tomar uma postura e entender que aquilo que Deus me prometeu, ninguém vai roubar. O que Deus liberou sobre a minha vida é meu, e nada, nada, nada pode tirar o projeto de Deus da minha vida, da minha história. Só que eu tenho que me levantar. E Caleb fala para Josué: eu só quero uma coisa, me abençoe. O interessante, quando você vê as cidades que Caleb recebeu, eram cidades fortificadas, cidades de guerreiros, cidades gigantes, cidades difíceis de conquistar. Mas quando ele fala: olha, foi me prometido há 40 anos, 45 anos passou, eu perdi todo esse tempo, mas agora me abençoe, porque eu vou lá e vou conquistar tudo. Uma vez estava conversando, estava aconselhando uma pessoa, e ele falou assim: pastor, faz 30 anos que eu não dou um abraço na minha mãe. Eu falei: por quê? Porque eu lembro até hoje que ela me deu um tapa na minha boca. Eu falei: mas por que ela te deu um tapa na sua boca? Mãe nenhuma dá um tapa na boca de um filho se ele não falar nada que a desagrade. E falou: não, que eu estava falando palavrão. E ela deu um tapa na boca dele. E eu comecei a orar com ele. Sabe, essa pessoa, ela chorava, ela retorcia. E na hora que nós vamos falar sobre para ele liberar perdão sobre a mãe dele, ele cerrava ali os dentes e não conseguia. Mas quando ele conseguiu, 30 anos depois, ele abraçou a mãe dele. Imagine 30 anos sem abraçar a mãe. Quanto tempo nós estamos perdendo das promessas do Senhor? Quanto tempo nós vamos sofrer? Porque Deus, Ele tem pressa em usar a sua vida, em usar a sua história. Mas eu tenho que me levantar, porque eu tenho que me levantar. Vocês lembram de Daniel? Quando ele foi à mesa de Nabucodonosor, ele pôs no seu coração não se contaminar, e Deus o honrou. E Azarias, Misaías, quando eles estavam na presença de Nabucodonosor, Nabucodonosor falou: se vocês não adorar a imagem, vocês vão ser queimados. Ele falou: não, pode nos jogar, porque nós não vamos adorar os seus deuses. Eles tomaram uma posição e foram honrados. O que mais precisa para que a honra chegue na sua casa e mude totalmente sua história? Tem uma cidade que eu fui ministrar, chamada Martinópolis, perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E nesse dia eu não estava ministrando, nós tínhamos uma equipe.
E eu estava, o pastor Luciano estava orando por uma família, e eu estava intercedendo. E ele orava, e Deus começou a ministrar o meu coração sobre aquela família. Quando ele terminou de orar, a moça, ela era do louvor, Adriana. Posso falar porque ninguém conhece? E eu estava nas costas dela, ele orando na frente. Eu peguei, dei a volta, troquei de lugar com ele. Falei assim: minha irmã, Deus manda te dizer, perdoe a tua mãe. E ela disse: eu não vou perdoar. Eu falei: por que você vai perdoar? Porque minha mãe colocou o meu nome, o nome do meu esposo, da minha filha, na macumba, na boca do sapo. Eu não perdoo minha mãe e não perdoo minha irmã. Ministramos, ela perdoou. Isso foi uma quarta-feira. No culto de quinta-feira, a família dela estava dentro da igreja. Sabe, quando você se determina no seu coração em se levantar, porque não é fácil você se levantar no meio de uma multidão e declarar que você serve um Deus vivo. Não é fácil. As pessoas zombam de você, como muitas vezes zombaram de mim. Já perguntaram para mim: e aí, onde é que está o seu Deus? O que você vai fazer agora? Vai desistir do seu Deus? Volta! Eu fui jogador profissional de futebol. Eu estava com pré-contrato. Eu não sou mineiro, mas estava indo para o Cruzeiro de Belo Horizonte. Mas Deus me deu livramento. Glória. E quando eu joguei tudo para o ar, eu fui para uma cidade chamada Propriá, às margens do Rio São Francisco. Mas antes de ir para Propriá, eu me converti. Eu fiquei um tempo, fiquei 5 anos. Meu pai desapareceu, entrei no tempo da rebeldia, tinha 13 anos. Entrei no tempo da rebeldia, saí da igreja. Mas tinha um medo tremendo de morrer e ir para o inferno. Vocês nem sabem como que é. E eu fiquei 6 meses dentro da igreja. Aí eu falei: não, isso não é para mim não. Não é para mim. Aí fiz um contato aqui, dali voltei a jogar futebol. 2 meses estava jogando futebol. Deus falou comigo: você não vai jogar mais em campo nenhum. Você vai jogar para mim agora. Você vai me servir. E quando eu fui para essa cidade chamada Propriá, no ano de 99, eu já estava fazendo missões ali. Aí tinha uma casa que ninguém quis entrar. Eu entrei nessa casa, porque era uma casa muito idólatra. E eu entrei. Falei do amor de Deus. E nós estávamos a 15 quilômetros de distância dessa casa. O culto nós íamos fazer à noite. E quando começou o culto, nós estávamos ali montando. Nós olhamos, tinha 3 pessoas ajoelhadas. Ficaram ajoelhadas do início até o final do culto. Aí me chamaram: pastor, tem uma família querendo falar contigo. Quando eu fui ver, era a mulher que eu ministrei, seu esposo e o filho, entregando a vida para Jesus. E alguns anos atrás eu estava em São Paulo, com o pastor Marcos, que é meu amigo. Nós estávamos num posto abastecendo o carro. Aí um frentista veio, olhou para mim, me reconheceu. E aí, rapaz, como é que você está? Fiquei sabendo, você foi para o Cruzeiro. Eu falei: não, parei de jogar futebol há muito tempo. Não, mas por quê? Você parou de jogar futebol? Valeu a pena? Sabe quando Deus traz para você todas as pessoas que você tinha ganhado até aquele momento? Eu falei para ele assim: não só vale a pena, mas eu fazeria tudo de novo.
Sabe, quando você se posiciona, milagres acontecem, curas acontecem, mas você tem que se levantar. Não espere 40 anos, 45 anos como Caleb, para você entrar na promessa que Deus te deu. Não espere 12 anos como uma mulher de fluxo de sangue. Não espere perder tudo para você chegar aos pés de Jesus e ser curado. Hoje é o tempo. Este é o momento da tua cura, da tua libertação. Hoje é o tempo de Deus começar uma nova história. Como foi louvado, você só tem que levantar as mãos e dar um aleluia. Declarar que Deus, Ele é o teu Deus, e que você não negocia a tua salvação, que você não negocia a tua santidade, que você não negocia a sua intimidade com Deus. Sabe, o momento mais difícil da minha vida, eu tive uma luta espiritual muito grande. Eu via todos os dias Satanás falando comigo: agora não tem mais jeito, se mata. Eu não tinha mais. Pastores que comiam a minha mesa, pastores que batiam no meu ombro: eu vou estar com você até o fim. Sumiram todos. Eu fiquei só. Eu não tinha ninguém que chorasse comigo, que orasse comigo. Não tinha ninguém. Eu dormia chorando, acordava chorando. Sabe quem foi minha fortaleza? Sabe quem falou para mim assim: levante, porque o tempo de chorar acabou? Foi Deus. Foi Deus que me levantou. Deus disse: olha, levanta e anda, porque tem muitas coisas para você fazer ainda. Então não há tempo para chorar, não há tempo para se desesperar, é tempo de entrar na promessa que Deus tem. Por isso eu tenho que me posicionar, eu tenho que levantar e dizer: Senhor, não importa até aqui o que eu fiz, o importante é que daqui por diante o Senhor vai fazer em minha vida. Deus quer mudar a história de nações. Deus quer restaurar vidas através da tua vida. O pastor aqui de Framingham, aconteceu algo terrível com ele, e ele foi excluído da igreja, e eu não sabia. Eu estava em casa orando. Aí Deus falou comigo: liga para o pastor tal. Só que Deus não falou: pastor, liga para o meu filho. Eu liguei e disse para ele: pastor, Deus manda te dizer que a obra que Ele começou na sua vida não terminou. Deus manda te dizer que homens tentaram enterrar o teu chamado, mas Deus está ressuscitando o teu chamado. Deus manda te dizer, pastor, que o tempo de chorar acabou. Levante e ande. Ele está com a igreja aqui em Ashland. Ele está com a igreja. Eu estive lá 2 vezes. Ele já me chamou várias vezes para ministrar lá. E eu falo: pastor, não é tempo. O pastor Daniel sabe, eu não faço nada se Deus não me der permissão. Eu estive lá, primeira vez que eu estive lá em Chelsea, o pastor me chamou na frente e falou assim: você quer ser apresentado para a igreja hoje? Eu falei assim: não, hoje eu não quero. Mas por quê? Porque Deus não me deu permissão ainda. Coloque Deus como alvo na sua vida. Faça como o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus. Não que eu já tenha conquistado, mas prossigo para conquistar. Então esqueça de tudo
que até agora aconteceu. Levante a cabeça e entre no que Deus quer te dar. Eu quero encerrar com dois textos, por favor. Miqueias. Pastor Douglas, abre para mim, por favor, em Isaías 43, 25, se eu não me engano. Isaías 43, 25, pastor. Pastora Priscila, por favor, leia para mim, se puder, Miqueias, capítulo 7, versículo 18, por favor. 18 e 19. Miqueias fica do lado de Naum. O 7, 18 e 19, por favor. Opa, só um momentinho. Que perdoas e se esquece. Deus, Ele te perdoa e Ele esquece. Se Deus esqueceu, acabou. Por favor, pastora. Capítulo 7, versículo 18 e 19. Olha, tem prazer na misericórdia, coisa tremenda. Por favor, pastora. Tornará a ter compaixão de nós, e dará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas. Olha, coisa tremenda. Se Deus, Ele lança todos os nossos pecados na profundeza do mar, por que nós temos que estar relembrando os nossos pecados? O que eu fiz ontem, pedi perdão para Deus, Deus já lançou no mar do esquecimento. Quem quer que eu fique remoendo, revivendo meu pecado? Satanás. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, por favor. Isaías 43, 25. Não, por favor, pastor. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Olha a coisa tremenda. Por amor dele, dos nossos pecados, Deus não se lembra mais. Se você errou, adore o Senhor. Adore o Senhor. Não deixe que nada possa roubar a adoração. Não deixe que nada possa roubar o projeto de Deus na sua família. Não deixe que nada possa matar o projeto original de Deus em sua casa. Porque Deus continua sendo Deus. E Ele apaga, Ele apagou, Ele cancelou todo o projeto de morte e nos deu um projeto de vida. Mas eu tenho que conquistar, eu tenho que me levantar, porque Deus já me abençoou, Deus já me deu tudo aquilo que eu preciso para viver o sobrenatural dEle. Amém? Tome posse, tome posse. Não deixe nada, não deixe que ninguém aponte e fale, olha, eu sei o seu passado. Você pode falar, eu também sei o meu passado. Que o passado é meu, só que passou. Agora, meu futuro você não sabe, o meu presente você não sabe, mas o meu Deus sabe. Então se levante e marche sobre essa terra. Aonde você estiver, se levante e declare: só o Senhor é Deus. Amém? Pastor Douglas.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor Pedro. Eu queria te convidar para vir ao altar. Nós vamos orar nessa noite. E como foi ministrado, nós precisamos nos posicionar. Do seu pecado o Senhor já não se lembra mais. Aleluia. Hoje pela manhã, eu não sei se você percebeu, mas durante a noite, talvez o inimigo dizia ao seu respeito que a sentença era uma sentença de morte. Mas pela manhã, quando o dia raiou, você acordou. E quando você acordou, o Senhor renovou mais uma vez as misericórdias dele na sua vida. De forma que durante a noite, talvez o inimigo dizia: a sentença é morte. Mas o Senhor pela manhã falou: eu declaro a vida sobre ele. E se uma vez que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, quando nós nos arrependemos diante do Senhor, quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. A pergunta que eu tenho para você: o que está impedindo você de se posicionar hoje? Hoje a oração que eu vou fazer é específica para um posicionamento. Muitas das vezes o inimigo ele fica martelando e falando nos nossos ouvidos: você fez isso, você fez aquilo. Sabe, querido, uma coisa que eu aprendi foi libertador para mim na minha juventude. É muito simples, porque o inimigo ele vai sempre te acusar. Mas se você tiver a humildade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe, o Senhor te perdoa. E eu me lembro que eu pensava, irmão Marcos, eu precisava fazer tipo uma procissão. Eu pequei, Senhor, eu errei. Eu preciso agora ficar uns 3 dias de jejum. Eu preciso... E nada de errado com isso, é excelente jejuar, é excelente orar. Mas naquele dia esse pastor ministrou, ele falou assim: olha, se você pedir perdão ao Senhor agora, nesse mesmo instante, através do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, você está perdoado. Aleluia. E a partir daquele dia eu aprendi que a distância que tinha da acusação que eu sofria para a vida livre em Cristo Jesus era um pedido de perdão, era um arrependimento. E você pode se posicionar diante da presença do Senhor. Eu faço mais uma vez essa pergunta: o que impede você hoje de se posicionar? Senhor, eu tenho vivido uma vida desta maneira, mas hoje eu quero me posicionar diante do Senhor. Senhor, bem verdade que tudo está ao contrário, mas eu quero ter um posicionamento como o de Caleb e de Josué, onde todos os outros espias disseram que a terra era uma terra inabitável, era uma terra de gigante, era uma promessa que não tinha como alcançar. Mas em Caleb houve um espírito diferente. E a palavra do Senhor vai dizer que Caleb e Josué entraram na terra, eles entraram na promessa, porque eles se posicionaram de maneira diferente. Se nós nos posicionarmos igual a todos, seremos igual a todos. É impossível termos resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Mas quando nós nos posicionamos, aleluia, diante da presença do Senhor, eu estou tomando uma posição hoje. Aleluia. Eu recebo essa palavra no meu coração e eu sou a primeira pessoa a estar aqui à frente. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Se você sentir no seu coração, se alguém quiser usar o meio aqui do altar, você pode vir até a frente. Senhor, hoje eu estou tomando um posicionamento diferente. Seja na sua vida espiritual, aleluia, seja na sua vida ministerial, em qualquer área da sua vida, áreas que você tem deixado as mazelas, áreas que você não tem tido um posicionamento nessa área. O Senhor está te dando a oportunidade hoje de se posicionar. Senhor, eu estou tomando uma posição. E é lógico que eu não posso deixar de falar da sua vida de oração, não posso deixar de falar da sua leitura bíblica, eu não posso deixar de falar da sua vida espiritual. Como o pastor ministrou aqui, você, ao se posicionar, você adentra ao projeto de Deus, a promessa do Senhor na sua vida. Tem promessas que o Senhor já liberou, pensa nisso aqui, tem promessas que o Senhor já liberou para nós. Tem promessas que o Senhor já está outorgada a você, mas ainda não houve um posicionamento da sua parte para que o Senhor possa realizar na sua vida. Aleluia. E hoje é um momento que nós não vamos mais perder tempo, nós vamos orar a respeito disso, amém? Enquanto o irmão está dedilhando o violão, nós vamos levantar um clamor nesse momento, amém? E você pode orar e você pode apresentar ao Senhor, você e Deus. Não precisa expor para mim, só você e Deus. Você vai falar: Senhor, essa
é a área. Eu vou te dar alguns segundos aqui para você falar: Senhor, essa é a área que eu nunca me levantei nela. Essa é a área do meu casamento que eu nunca me levantei. Essa é a área na minha empresa que eu nunca me levantei. Essa é a